Olá, meus amigos do canal. Mais um vídeo aqui do nosso canal Ismael Oliveira. Mais um vídeo em que a gente vai fazer um react. Esses react que eu vou fazer hoje é de um canal, possivelmente canal espírita, que tem o nome de Estrada Sem Fim. É um vídeo em que ele resolveu falar de ateus e ateísmo, né? Eu acho relevante a gente fazer um react para ver o ponto de vista dele e deixar o nosso ponto de vista como ateu, como cético, a respeito do que ele vai falar no vídeo, tá? Como sempre, a gente vai fazer aquele react, vou parar nos pontos em que eu acho que precisa ser respondido e vou dar meu ponto de vista. Então a gente vai começar aqui com o react aqui do canal Estrada Sem Fim, ateu após a morte. Então ele vai falar como é que é a vida de um ateu após a morte. Após a desencarnação, o que será que acontece? Esse é o tema de hoje. E ao final do vídeo temos uma música para comemorar um ano de canal Estrada Sem Fim. Essa música tem tudo a ver, inclusive, com o tema de hoje. Eu fiz a letra, eu acho que vocês vão gostar, então fiquem aí até o final. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Certa vez, o mentor Bezerra de Menezes disse que o fanatismo religioso é tão prejudicial à evolução do ser que seria preferível ser ateu. O fato de uma pessoa não acreditar em Deus não significa necessariamente que ela estará perturbada após a morte. Tenho certeza que você... Então aqui ele já parte de uma falsa premissa, né? Como sempre, todos os espíritas eles partem de uma falsa premissa, que é afirmar que existe vida após a morte. Nós sabemos que não existe evidências do que eles falam, do que eles afirmam. Não há evidência nenhuma que após a nossa morte vai ter uma segunda vida, uma vida espiritual. Não tem evidências desse mundo espiritual que eles tanto falam. Não tem essas evidências. É apenas mais uma criação da mente humana, é uma fantasia para poder... É uma fantasia que as pessoas se apegam, né? Para poder não aceitar a realidade em que vive, né? A nossa realidade é que a gente não tem evidência nenhuma de vida após a morte. E tudo o que eles falam é apenas uma conjectura da mente humana. Então eles partem aqui de uma falsa premissa, uma mentira confortável, porque nem todas as pessoas conseguem conviver bem com a realidade que a gente tem, que a gente não tem evidência, que o mais provável é que morreu, acabou, ninguém voltou para contar. E as pessoas que falam, que afirmam que são médium, que falam com espíritos, eles não conseguem provar que esses espíritos realmente existem. Você não consegue pegar, quando você puxa ali para a prática, esses espíritos que eles afirmam falar, eles nunca aparecem para dar informações importantes, para dar informações em que apenas uma pessoa que realmente conhecesse pudesse saber que aquilo é verdade. Chico Xavier era um representante do espiritismo aqui no nosso país, e quando ele estava morto, ou melhor, quando ele estava vivo, né, ele falava aí com os mortos. Depois que morreu, ele não fala mais com morto nenhum, né, ele não aparece mais para falar com ninguém. Então você vê que é apenas mais uma fantasia que eles partem, né? A vida após a morte, aquela mentira confortável que eles querem se apegar a todo custo. Eles não aceitam que quando morrer, não vai ter mais nada, vai acabar. Para eles tem que ter uma continuação. Eles não conseguem admitir que quando morrer vai acabar. Eles querem continuar existindo, né? Então por isso eles se apegam tanto a essas fantasias religiosas. E o espiritismo é mais uma fantasia religiosa. Pessoas que não acreditam em Deus são pessoas decentes, éticas, têm vidas pautadas em princípios morais, vidas equilibradas, muito mais, às vezes, do que muitos religiosos. E fazem isso sem esperar recompensas, porque nem acreditam em vida após a morte. Então a nossa evolução se dá em vários aspectos, em várias frentes. Podemos estar mais adiantados em alguns, menos em outros. E convivendo uns com os outros, também aprendemos uns com os outros. Então, ateus e ateias que têm esse tipo de vida, pautada em princípios, em valores, vidas equilibradas, é claro, com erros normais, todos nós ainda erramos muito, espíritos em nosso estágio de evolução é natural e esperado que errem. Mas ateus e ateias desse tipo
com certeza após a desencarnação continuarão suas descobertas. Aqui novamente, né, afirma, né, com certeza vão continuar evoluindo lá após a morte. É uma certeza que ele fala, mas ele não tem certeza nenhuma. No fundo, ele não tem como comprovar o que ele fala. É apenas uma fé, utilizando a fé para poder afirmar coisas em que ele não tem como demonstrar. Usando a fé, você pode acreditar em qualquer coisa, você pode acreditar em qualquer tipo de fantasias, em Fada do Dente, em Papai Noel, Saci Pererê, qualquer tipo de folclore, é possível você acreditar apenas usando a fé. Agora, a nossa posição de ateus é que a gente não acredita que exista nenhum tipo de divindade, porque não tem evidência nenhuma, nenhuma religião conseguiu mostrar uma prova que seja cabal para a gente acreditar na existência de um Deus. Então, como vocês não têm evidências disso, vocês afirmam algo sem evidências, a gente também não vai acreditar. Então, por isso que a gente tem essa nossa posição. Não acreditamos em divindades, não tem evidências nenhuma disso, então a nossa posição é essa. Não vamos acreditar em fantasias religiosas, em mundos fantasiosos, em paraísos, em vida após a morte, em espíritos, em fantasmas. Eu, além de ateu, eu sou cético. Então eu ainda desacredito ainda mais das coisas. Eu não acredito que quando morrer vamos reencarnar. Qual o sentido de ficar reencarnando por toda uma eternidade? Indo e voltando, indo e voltando. Aí você fala, mas é porque tem o karma. Então quer dizer que se você for ruim nessa vida, aí você vai nascer ruim. Quer dizer que se você foi uma pessoa nessa vida, um psicopata que fez um monte de coisa errada, estuprou criancinhas, aí quando você morrer, você vai nascer novamente, aí você vai ser estuprado por outro psicopata. Isso aí vai acabar quando, cara? Vai ficar um loop eterno de pessoas ruins morrendo e renascendo e sendo punido por ser ruim. E essa pessoa que puniu essa primeira pessoa, ela também não vai ser punida na próxima vida? E aí, vai acabar isso quando? Uma pessoa que matou o outro ali, que foi um assassino, um homicida, que deu tiros numa pessoa, aí ela morre, ela reencarna, ela vai também tomar tiros, ela também vai ser assassinada de modo cruel. E esse assassino, por sua vez, que já matou esse cara agora, também vai ficar nesse loop eterno. Qual a justiça que vai ter nisso? Então sempre vai ter criminosos, porque se para cumprir o karma você precisa morrer da mesma forma que você fez, passar por aquilo, sempre vai ter alguém para passar, para te punir. Então esse que te puniu hoje, ele vai morrer e vai ser punido por um outro. Isso não vai acabar nunca. É algo, um loop eterno. Então você vê que essas histórias aí são coisas que não fazem o menor sentido. Pessoas que afirmam que falam com espíritos, com gente que morreu. Cara, você vê que isso é tudo criação da mente humana. O Roberto aí do canal Viva os Ateus, ele já fez um teste, ele foi num centro espírita e lá ele foi fazer uma consulta com o tal do médium, né, o suposto médium. E ele afirmou que tinha perdido um ente querido, tinha perdido um filho. E o médium em nenhum momento desconfiou que aquilo era uma mentira, porque nem filho ele tinha. E cadê os espíritos para alertar o médium que ele estava sendo só testado ali, que não tinha filho nenhum, era apenas um teste ali do ateu, do cético, que eles não passaram no teste. Como que um médium, se diz médium, não descobriu? Então você vê que essa história aí de espiritismo, a grande maioria dos médios são charlatões. Eles não conseguem provar nada do que eles afirmam. Aquelas fotos lá de ectoplasma, aquilo é uma vergonha. São pessoas com tecidos tentando forjar espíritas. Sem falar nas irmãs Fox, que também foi... anos depois elas vieram e acabaram integrando ou se entregando, dizendo que era truques. E mesmo assim... o estrago já estava feito, né? Aquilo ali foi sendo contado como uma verdade, e mesmo elas desmentindo, falando que foi um truque para ganhar dinheiro, já não tinha mais como reverter, mas que tudo isso começou apenas com fantasias, o ser humano tentando achar resposta, o ser humano que
Eles não estão conformados com o destino que esperam, então eles inventam mentiras e se apegam a essas mentiras como pode, com unhas e dentes, porque para eles é uma mentira mais confortável do que a realidade. Levando outras fronteiras, ampliando o seu conhecimento. Porém, há pessoas que se apegam demais a esta crença de que o nada os espera após a morte. Se identificam muito com esta ideia. Novamente, eles tentam dizer que existe uma crença de que nada nos espera. Não é crença, é falta de evidência. Como que eu vou pautar minha vida baseado em algo que não tem evidência nenhuma? Eu vou viver esperando renascer, sendo que não tem evidência disso, cara. Então, por isso que a gente não acredita em vida após a morte. Ninguém conseguiu provar o contrário. Aí quer dizer que é descrença minha? Ah, então é uma crença sua. Eu acredito que não tem vida após a morte. Não é isso. Não há evidências do que vocês falam. Então, se não há evidência, o mais provável é que não há nada mesmo. Por que que ninguém nunca voltou para mostrar, para ver como é que era lá, o outro lado? Você diz aí que acredita nisso, mas no fundo você tem medo de morrer porque você sabe que é o desconhecido. E o mais provável é que aconteça que você volte a ser o que você era antes de nascer, o nada. Você não era nada, você não lembra da sua vida antes de nascer. Então você vai voltar a ser aquilo que você era antes. E não a gente vai renascer eternamente, evoluindo. Como é que você pode evoluir se você esqueceu tudo da sua vida passada? Agora, se você fosse nascendo e lembrando, tendo as suas lembranças do que você fez na sua vida passada, beleza, você aprenderia com os erros. Mas se você morre e você nasce e vai ter que aprender tudo de novo, como é que você vai evoluir dessa forma, cara? Então você vê que é algo que não faz sentido. E existe pessoas que se apegam a isso e se preocupam com os ateus. Eles não aceitam que existem pessoas que não acreditam nos contos fantasiosos. Então, eles fazem vídeos para tentar falar como é que vai ser a vida de um ateu após a morte. Mas é tudo uma fantasia, cara. É tudo criação da mente dessas pessoas. Pregam essa ideia para os que estão à sua volta, não deixam nem margem para a dúvida. Então, esse tipo de pessoa pode estar gerando campo energético por meio de seus pensamentos que está preparando para após a desencarnação uma situação em que ela colhe exatamente o que está plantando agora, diariamente pensando nisso. O André Luiz, nos livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual, pela mediunidade de Chico Xavier, em 2 livros ele fala sobre enfermarias no mundo espiritual, no caso na colônia Nosso Lar, o livro Nosso Lar. O André Luiz está visitando uma das enfermarias e uma das alas ele percebe que havia muitos espíritos adormecidos, dormindo profundamente. Olha só, cara, olha só que nível, né, que as pessoas chegam, né? Escrevem livros falando sobre uma enfermaria espiritual. O espírito precisa de cuidados médicos. Cara, é hilário, cara, é hilário. Como que um espírito vai precisar de cuidados médicos? Afinal de contas, o espírito precisa dormir, precisa comer. Então você vê que aquilo ali é apenas uma criação da mente humana. Ele pegou aquilo que ele vê na realidade, que ele sabe que existe hospitais aqui na nossa realidade, pessoas precisam de cuidados médicos, pessoas precisam se alimentar. Aí ele pega aquilo e transforma para uma vida espiritual, que ninguém conseguiu provar que existe espírito, cara. A única coisa que a gente sabe é que existe uma consciência e que a nossa consciência ela depende do cérebro. Se o seu cérebro tiver algum dano, tiver algum traumatismo, você deixa de ser você, cara. É isso. Nós dependemos do cérebro. A nossa consciência é algo criado aqui no nosso cérebro. Tem casos de pessoas que tiveram traumas e mudaram a sua personalidade dramaticamente. Deixaram de ser uma coisa e viraram outras pessoas diferentes. Se existe consciência, se existe alma, qualquer pancada no cérebro, aquilo não deveria influenciar na sua personalidade, no seu modo de agir. E aí, por que isso acontece? Então você vê que aquilo não faz o menor sentido. Existir hospitais para fantasmas, hospitais para espíritos. Novamente, cara, é fantasia religiosa da mente humana. Fantasia é uma grande uma criação da mente das pessoas que não querem, não aceitam a realidade que estão inseridas, cara. Felizmente é isso. Eles preferem se apegar na mentira. A mentira é mais confortável.
O mentor explica que ali estavam irmãos e irmãs que nada acreditaram com relação à espiritualidade quando na vida física. E assim criaram as condições para que, após a desencarnação, vivenciassem a inconsciência que tanto esperavam. E no livro seguinte, Os Mensageiros, André Luiz novamente conhece uma enfermaria desse tipo, no mundo espiritual, uma colônia, mas dessa vez uma enfermaria, um verdadeiro pavilhão, onde cerca de 2.000 espíritos estavam nas mesmas. Ele deve ter saído para contar os espíritos, né? Pô, imagina, cara, pensa aí num hospital aí espiritual, onde tem 2.000 espíritos sendo cuidados, porque eles não acreditavam na vida espiritual. Então é um grande problema não acreditar na vida espiritual, porque se você morrer, aí você vai ficar. Não vai morrer, vai ficar doente, né? Vai ficar doente na outra vida, né? Cara, é pra rir mesmo, cara. É pra rir, pra gente ver que a qual nível chega o ser humano, né? O ser humano, ele é capaz de tudo pra fugir da realidade, né? Eles se apegam em drogas, se apegam em bebidas, se apegam na fantasia religiosa. Então, qualquer coisa que ele consegue pegar pra sair dessa realidade, pra eles estão valendo, né? Esse mundo espiritual que eles afirmam tanto é um escape dessa realidade. Eu não canso de bater nessa tecla. Diferente dessas pessoas, a grande maioria dos ateus, eles já aceitaram essa realidade. É coisa que a gente não pode mudar. Não adianta eu perder meu sono preocupado com coisa que eu não vou poder mudar. Eu não estou preocupado se eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Então, para mim, é uma perda de tempo perder sono preocupado e triste que eu vou morrer. É algo que eu já aceitei. Eu não vou poder mudar. Então, eu vou aproveitar a vida que eu tenho aqui, que eu sei que isso é único. Não há evidências de vida após a morte, então vou aproveitar a vida que eu tenho o máximo que eu posso. Se eu for ter uma vida pensando em uma vida após a morte, eu não vou aproveitar aqui. Porque eu vou falar assim, eu não preciso me dedicar a nada aqui, não preciso aproveitar nada, já que eu vou nascer de novo. Então, qual sentido seria isso também, cara? É tão sem sentido quanto não ter vida após a morte e ter na vida após a morte são iguais. Eu vou ficar toda hora renascendo e renascendo e renascendo num ciclo sem fim, tendo que aprender tudo isso novamente, tendo que errar tudo de novo que eu errei. Pô, não faz sentido nenhum, eu não queria isso pra mim, jamais ficar toda hora renascendo, renascendo, tendo que passar por a infância, tendo que aprender a ler novamente, aprender a escrever, indo pra colégio, indo. Cara, isso é chato pra caramba, cara. Isso não tem nada de bom. Agora, os momentos bons tem sim, o momento com a família e tal, isso é legal. Mas pra mim, uma vida tá suficiente. Eu detestaria viver eternamente, principalmente se for o paraíso cristão, né? Ele aqui, ele não fala qual é o Deus, né, que ele defende, porque fica difícil, mas provavelmente seja o Deus cristão, né? Com certeza eles têm isso, né? Principalmente os espíritas que eu já vi aqui no YouTube, todos eles têm o Deus cristão. Eles acreditam em Jesus, acreditam no Deus Javé, e eles puxaram essa ideia de espiritismo para tentar fazer um combo ali mais legal ali, né? De que a gente vai ficar renascendo e tentar explicar o problema do mal, né? Só existe o mal porque essas pessoas estão pagando o que fizeram em vidas passadas. Eles tentam responder isso, mas para mim não é satisfatória a resposta que eles dão. Tanto é que eu já mostrei aqui para vocês um problema que seria isso, né? Uma pessoa faz o mal, então ela vai ter que ser punida por outra pessoa que faz o mal, e assim vai virando um loop eterno e nunca vai chegar ao fim, né? Então vamos continuar aqui com o vídeo aqui do Espírita, né? Nas condições, orientando o sono profundo. André Luiz conversa com os enfermeiros, enfermeiras, todos ali eram monitorados amorosamente, principalmente os 400 que já davam indícios que poderiam despertar a qualquer momento. O mentor Aniceto, que estava ali assessorando André Luiz, ele traz uma fala muito interessante. Ele diz que a fé sincera é uma ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável. A nossa negação não é injustificável, meu querido. A gente nega porque vocês afirmam algo sem evidência. Então a gente nega por isso, a gente não vê motivo suficiente para acreditar na existência de divindades, e não é o seu Deus, são todos os deuses e todas as divindades.
A gente não acredita em Vishnu, a gente não acredita em Shiva, a gente não acredita em Ganesha, em Hanuman, em Brahma, em Brahma. A gente não acredita em nenhum tipo de deus, cara. Nenhum deus egípcio, Anubis, Horus, qualquer deus aí que você falar, cara, os deuses astecas. Então a gente não acredita em nenhum tipo de deus, porque não tem evidências disso. E nenhum deus cristão. Deve se encontrar mais tarde, sem movimento, e algumas criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem. Porém, cada caso é um caso. Outra situação que pode ocorrer com um ateu que foi muito apegado à matéria física, à sua rotina material, é após a desencarnação ele continuar por aqui, não perceber que desencarnou, continuar tentando manter a sua rotina, sem entender porque ninguém o percebe, seus familiares, amigos, e fica nessa proximidade, o que é muito prejudicial para todos. Mas é claro que isso não vai acontecer com todas as pessoas que não acreditam em Deus. Como eu disse, é um conjunto de fatores que compõem a sua sintonia média, que constroem o seu futuro na vida. Novamente, ele não define qual Deus que ele defende, né? Ele não está definindo. Mas eu vou entender, né, que talvez seja o Deus cristão, porque a grande maioria dos espíritas aqui do nosso país, eles são cristãos também. Então, cara, você vê que novamente algo sem sentido, são seres espirituais que precisam descansar. Será que eles precisam respirar também? Ele tem corpo físico ou é espiritual? Já que é espiritual, ele precisa de roupa. Quando morre, aí vai com a roupa que morreu. Se foi carbonizado, e aí, como é que fica? Então, cara, são perguntas simples, mas que são questionáveis, são questionamentos muito válidos. Aí quer dizer que se a pessoa morreu afogado e foi comido por um peixe lá, o seu corpo, e aí? Vai para onde esse corpo? Ele vai para o outro lado espiritual com as sequelas do que foi a sua morte? Da mesma forma fica aí, né? Se ele perder um membro, aí lá ele não vai ter o membro, porque ele precisa de hospital. Então, são espíritas que precisam de hospital. É a mesma coisa de você fazer um hospital para atender o Gasparzinho, pô. Isso é composto pelas ações que você teve aqui, pelos pensamentos que você nutriu, pelos sentimentos que você embalou no seu íntimo. Mas algo tem que ficar bem claro: conhecimento espiritual é um dos fatores que mais facilitam, mais aceleram a nossa adaptação à vida no mundo espiritual após a desencarnação. O médium Benjamin Teixeira de Aguiar tem trazido reflexões interessantes sobre esse tema. Ele comenta que muitas pessoas hoje, racionais, muito inteligentes, têm se refugiado no ateísmo, tentando fugir do fanatismo, do dogmatismo, do obscurantismo que tem tomado conta das religiões tradicionais em alguns setores, a negação do conhecimento acumulado, a negação da ciência. Porém, não podemos cair no outro extremo, que é o cientificismo, ou seja, negar, a priori, qualquer hipótese de que algo exista para além da vida. Tá, tudo bem, você falar que é uma hipótese, beleza, mas você está afirmando que aquilo é verdade. Você não está dizendo que é uma hipótese, que é uma possibilidade. Você já parte que é verdade, sem evidência nenhuma. E a gente afirma aqui que não tem evidências para a gente acreditar no que vocês falam. Sem procurar avaliar as evidências que surgem a todo instante. Uma outra situação perigosa, segundo ele, é... Quais são essas evidências, cara? Gostaria que vocês apresentassem para a gente, mostre para a gente evidências que corroboram a existência do seu Deus, cara. Você tem que dizer qual é o seu Deus e qual é a evidência que prova o seu Deus. Militância ateísta. Pessoas que se envolvem nessa causa, influenciando outras pessoas para que não acreditem em nada. E novamente você vê, né? Os religiosos, eles têm isso em comum. Eles têm problemas com os ateus. Principalmente ateus militantes, ateus que têm canais. Porque para eles, os ateus bons são ateus que ficam calados. São o Pondé, o Karnal. Porque o Karnal, ele não fala de religião, né? Ele fica calado, ele passa pano ali pro cristianismo, passa pano pro islamismo, ele fica calado, eles não falam, eles não mostram os erros da religião, principalmente os extremistas. Já a gente está aqui mostrando que o que a religião afirma são coisas sem sentido, são fantasias, são criações apenas da mente humanas, o livro religioso, os livros religiosos, são livros para contos de fadas para adultos crescidos. A realidade é essa, não adianta você vir falar mal aqui de ateus militantes, porque pelo gosto de vocês,
o ateu militante não existia. Todo ateu era calado. A gente deveria ficar escondido no armário. Se alguém perguntasse sobre ateísmo, sobre religião, a gente tem que ficar se omitindo. A gente não pode mostrar o contraponto. Vocês querem o monopólio da informação. É muito fácil. Você pode falar que o seu Deus existe, você pode falar que vida espiritual existe. Agora, a gente não pode falar e mostrar os contrapontos do que você fala. A gente não pode mostrar que o que você fala não tem evidência, que é apenas criação da mente humana, que é só baseado em fé. Não tem fundamento nenhum que vocês afirmam, cara. Não tem fundamento nenhum. É só baseado na sua cabeça e na sua fé. Você quer que seja assim porque você acha mais bonitinho não morrer e não acabar. Você quer continuar existindo. Isso pode trazer consequências mais sérias, porque há pessoas que não conseguem lidar com a vida física, com esta ideia de que nada faz sentido, de que não há algo maior. Muitas pessoas se desesperam com esse. E qual o nosso problema com isso? Nós estamos aqui para falar com pessoas adultas, pessoas racionais, e mostrar que o que vocês afirmam não faz sentido. Agora, se para você não consegue viver com a realidade e prefere se apegar à mentira, continue na mentira, não veja os nossos vídeos. Os nossos vídeos eles não são divulgados em canais abertos, a gente não compra horários em TV, a gente o YouTube não recomenda para ninguém, só chega ao ateísmo quem realmente tem interesse, as pessoas que procuram. É diferente da religião. A religião está em todo canto. Você vai pegar um metrô, tem religiosos fazendo proselitismo. Você vai nas praças, tem religiosos. Igreja em todas as esquinas, de todos os tipos. Igreja católica, protestante, das mais variadas formas e vertentes possíveis. Tem igrejas de todo tipo. Salões espíritas, salões de candomblé. Então, a religião está em toda parte. Agora, se a religião pode estar em toda parte, o ateu também pode e tem o direito de se manifestar. A Constituição brasileira nos dá o direito de mostrar a nossa opinião. A gente tem o direito de ter a nossa opinião e demonstrar isso. E rebater as afirmações religiosas que são ditas. E a chamada militância ateísta pode, inclusive, levar pessoas ao autoextermínio. Então ele aqui, cara, ele afirma que os ateus militantes podem fazer as pessoas ir lá, né? O YouTube não gosta, né? Tentar contra a própria vida, né? Então é isso que ele está falando. Mas a gente está aqui pelo contrário. As pessoas que chegam no nosso canal, a gente afirma para elas que essa vida é excelente. A gente tem que aproveitar para viver a nossa vida, a vida que a gente sabe que tem. A única vida que você sabe com certeza que tem é a sua. Você está vivendo a todo momento, você consegue comprovar isso. Agora, o que pode fazer a pessoa se matar é a religião, que diz que quando morrer vai ter uma vida eterna, ou então quando morrer não é o fim. Às vezes a pessoa está com um problema, então ela fala, então não vou mais viver, porque eu vou nascer de novo. Qual o sentido de viver também dessa forma? Então não adianta você dizer que ateísmo militante influenciar as pessoas a pensar dessa forma, cara. Isso aí é uma desonestidade da sua parte. Não tem nada disso. Se a pessoa tem problemas, são um conjunto de fatores que levam a pessoa a pensar dessa forma. E não vai ser o meu canal, o canal dos meus amigos, que vai influenciar ninguém a fazer isso. A gente está apenas mostrando a realidade. Se as pessoas não são fortes o suficiente para entender a realidade e quer se apegar à mentira, é um direito seu. Você tem que continue na sua religião, continue acreditando nas suas fantasias, continue acreditando no seu amiguinho imaginário. Não vai me atrapalhar em nada. Agora, não venha tentar fazer leis, fazer bancadas para tentar fazer lei baseado na sua religião. Não tente colocar isso goela abaixo das outras pessoas. Se vocês fossem uma religião que ficassem calados, né? Já que vocês falam isso dos ateus, fosse uma religião que não tivesse proselitismo e fizesse as suas reuniões sem fazer proselitismo, sem ameaçar as pessoas de vida após de inferno, ou que vai sofrer quando morrer, porque não acredita, a gente ficaria calado, a gente não faria canais. Mas o problema é que a gente vê são vocês tentando empurrar a religião de vocês a todo custo, goela abaixo das pessoas. Então, por isso, nós iremos continuar assim nos nossos canais, mostrando todas as incoerências, todas a falta de lógica das religiões.
E vamos continuar. Só vai chegar no nosso canal quem quer, quem é adulto. São vídeos para adultos, não é vídeo para criança. A gente não faz doutrinação infantil. A gente não tem templos, a gente não pega as criancinhas e afirma para ela que existe um Deus que está observando ela. Ou a gente vai lá e diz que não existe Deus e que ela tem que acreditar no que a gente quer. Não, a gente não faz isso. Quem faz doutrinação infantil são os religiosos. Os religiosos é que fazem isso, principalmente das religiões organizadas. E o espiritismo também. Existem vários casos de pessoas que levam os filhos por salões e já doutrina essas crianças desde cedo a acreditar em mundo espiritual, sendo que você não, nem mesmo você acredita. Você quer que seja verdade, mas no fundo você sabe que não tem evidência disso, você não tem prova do que você fala. Esse tipo de ação pode gerar consequências, de modo que esse tipo de ateu e ateia, após a desencarnação, podem vivenciar longos períodos de solidão, de ausência de percepções no mundo espiritual, colhendo exatamente o que influenciaram outras pessoas a acreditarem. Inclusive o livro... Então você vê, cara, que é um absurdo, né? Esses vídeos religiosos é um grande de um absurdo, cara. Todo vídeo que eu pego aqui é um pior do que o outro. São pessoas afirmando coisas sem nexo, sem fundamento e tendo sempre aquela ameaça, né? Os ateus, as ateias que fazem isso vão sofrer quando morrer. É aquele terror psicológico. Só que pra gente não funciona. Não adianta falar que vamos sofrer no inferno, que vamos sofrer no outro lado espiritual, porque a gente não acreditou no seu Deus. A gente não acredita em Deus nenhum. A gente não acredita porque vocês não provam, vocês não têm evidências. Então, o lado mais racional é não acreditar em algo sem evidência. Para mim, eu acho que isso é um pensamento muito correto. E é isso que eu vou continuar pensando. Até que vocês me provem o contrário. Se vocês provarem realmente que existe um Deus, a partir daquele momento eu vou deixar de ser ateu. Aí chegaremos a um questionamento mais interessante. É um questionamento sobre a ética do Deus que foi provado. Se você consegue provar que existe um Deus, a gente vai questionar se esse Deus merece ser seguido, se ele merece ser adorado. Será um questionamento diferente. Mas, até o momento, nenhuma religião conseguiu comprovar os deuses afirmados. Eu lancei pela editora Letra Espírita. O título provisório dele era O Despertar de um Materialista, porque fala justamente de um filósofo que era um militante ateísta e que, após a desencarnação, viveu inúmeras descobertas no mundo espiritual. A lista de livros está sempre na descrição dos vídeos aqui do canal. Um outro perigo do ateísmo é ele se converter em intolerância religiosa, em vaidade, em orgulho. Há ateus que ridicularizam a crença de outras pessoas. Há ateus que acham que se uma pessoa tem qualquer tipo de crença, qualquer entendimento de que há algo mais, isso seria um atestado de um rebaixamento intelectual, de um apego às superstições. Então você vê que ele afirma, né, que a gente ridiculariza a crença dos outros, né? Mas eu afirmo para vocês o seguinte, cara, crenças elas não merecem ser respeitadas, crenças nenhuma. Quem merece ser respeitado é a pessoa, mas se você tem crenças que não são baseadas em fundamentos, não tem evidências do que você afirma, são crenças apenas baseadas em fé, a gente não tem a obrigação de manter respeito sobre isso. Você afirma para mim que um homem morreu e ressuscitou. Eu sou obrigado a acreditar nisso, sendo que eu vejo que a realidade é que nenhum homem morre e ressuscita. Eles morrem e ficam lá. E aí eu sou obrigado a respeitar porque você está falando isso porque é uma religião? Não, cara, eu respeito você. Você nunca vai ver eu fazendo um vídeo fazendo ofensas pessoais à sua pessoa ou tentando te denegrir a sua imagem de forma nenhuma. Agora, as ideias que você propaga, eu vou rebater ideias com ideias. Eu vou rebater os seus argumentos com argumentos. Então, essa ideia que eu tenho que respeitar a religião, eu não vou respeitar a religião e crença de ninguém. Eu não saio daqui para ir para templos religiosos, para parar cultos, para responder pastor, para responder padre. Não vou fazer isso. Mas no meu canal, eu vou mostrar que sim, que a religião que vocês afirmam são fantasias e são hilárias. A gente vai rir sim, como é que eu vou acreditar em jumenta falante, em cobra falante,
em macaco que é Deus e que engoliu o sol, que carregou uma montanha nas mãos, cara. Cada religião tem seus absurdos. São deuses com cabeças de chacal, com cabeça de pássaros. Eu tenho que respeitar isso? Então, não vou respeitar crença. Eu não vou respeitar fantasias. Agora, a pessoa em si, aí sim, essa pessoa, eu não vou fazer ofensa nenhuma. Vai ser ideias contra ideias. Se a sua ideia é algo ridículo, me desculpa, cara, mas reveja as suas crenças. Se eu tiver qualquer crença que seja ridícula, eu quero que você seja o primeiro a demonstrar essas crenças e assim eu vou poder mudar minha opinião e ver que essas crenças que você mostrou não são baseadas em algo que mereça realmente créditos. Então, isso é meu pensamento. É assim, e esse tipo de postura preconceituosa, por si só, já gera energias densas que gerarão. Falar em preconceito, cara, que é isso? Vocês vivem em um país majoritariamente cristão. Nenhum espírita ele não sofre preconceito. Onde ele chegar, ele é espírita, ele acredita ali. Tem até um livro aí do Kardec, né? O Evangelho segundo. Não, o Espiritismo segundo o Evangelho, algo desse gênero aí. Então você vê que são algo que estão debaixo dos dados, né? Estão um do lado do outro. Quem sofre realmente preconceito são os ateus, cara. Onde você chegar, se você se disser ateu, você não consegue um emprego, você não consegue um relacionamento, você é visto com outros olhos. O que mais tem no YouTube aqui são vídeos de pessoas com preconceito, com ateísmo, falando que ateus são pessoas que não merecem créditos. Tem até pesquisas aí que mostram que o ateu ele é visto com maus olhos pela população, cara. Então, aí você vem falar que nós que estamos fazendo preconceitos, cara, reveja seu pensamento, meu amigo, reveja. Ciências após a morte física. E se a ciência ainda não pode provar que Deus existe, que a vida após a morte existe, por outro lado, ela também não prova que não existe. Então, Novamente, né, cara, todo vídeo religioso eles afirmam essa mesma coisa. Vocês não conseguem provar, eu não consigo provar que Deus existe, logo vocês também não conseguem que ele não existe, né? Uma coisa eu afirmo para vocês, né? Qualquer afirmação sem evidência pode ser negado sem evidência, cara. Pronto, acabou a discussão aqui. Se vocês afirmam que existe Deus sem evidência, eu não preciso provar que ele não existe. O ônus da prova recai sobre você que afirma que ele existe. Não adianta você usar a falácia da inversão do ônus da prova, tá? Isso aí, a maioria dos vídeos que vão falar sobre ateus, a maioria das pessoas que abrem câmera, que vão falar de ateísmo, eles fazem isso também. Eles querem que a gente prove que Deus dele não existe. Olha só que absurdo, cara. Vocês já provaram aí que o Saci Pererê não existe? Já provaram que Vishnu não existe? Então você vê que vocês também não provaram que a existência dos outros deuses não existe. Seres mitológicos também vocês não provaram que não existe. Quer dizer que existe? Então, pessoal, vejam que é a inversão do ônus da prova, né? Eles não conseguem provar o que eles afirmam. Aí, como não tem como você... É algo que não tem como você provar a inexistência de algo, isso é impossível, aí logo isso é o argumento que ele usa, né? Você também não pode provar que meu Deus não existe, logo ele existe. A conclusão que eles chegam, cara, é brincadeira, né? Essas conclusões que eles chegam. realmente, a descrença é também uma crença. Ter a certeza que Deus existe é uma questão de razão. Então quer dizer que se eu não acreditar que existe a mula sem cabeça, aí é uma crença. Cara, velho, que maluquice, cara. Onde que a gente vai chegar, né? Só falta ele dizer que é religião também, né? Só falta ele falar isso. Então, se eu não acreditar que o Saci Pereira existe, é uma crença também. Ele inverte tudo. Careca é um corte de cabelo. Na TV desligada é um canal. Não colecionar selo é um hobby. É esse nível, né? De sensibilidade. Allan Kardec escreveu que Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E todo efeito inteligente, necessariamente, tem que ter uma causa inteligente. E nós estamos cercados de efeitos inteligentes. Na natureza, no nosso corpo, no universo. Aqui a gente chegou naquela velha falácia, né? Então, eles pegam algo que existe e atribuem uma causa que eles não conseguem provar.
Então eles dizem que tudo que é inteligente precisa de um causador inteligente. Então, se você continuar usando essa sua lógica, então se para o ser humano existir ele precisou de alguém mais inteligente para criar ele, logo Deus também precisaria de um ser muito mais inteligente do que ele, para que ele possa ter existido. E esse criador desse Deus também precisaria de um outro ser bem inteligente para o criar. E isso ocasionaria novamente aquele loop eterno, né? Aquela coisa sem fim, porque aí ficaria deuses criando deuses ad infinito. Aí então você vê que para eles usam um argumento, mas só que para o Deus dele, para a divindade que ele defende, que aqui ele não fala qual é, mas provavelmente seja o cristão, seja o Deus, porque o Kardec ele tinha essa visão mais do cristianismo, provavelmente seja. Já para o Deus Javé, não precisa, né? Então quer dizer que abre uma exceção para ele, né? Por que para Deus tem que ter exceção, então? Então você vê que é aquela falácia, né? Da alegação especial. Não, isso vale para tudo, menos para Deus. Meu Deus está aqui, ó. É uma alegação especial para ele. Isso vale apenas para as outras coisas. Essa aqui é a Fibinha. Fibi. Só por um animalzinho desse existir, eu já acredito em Deus. Mais uma falácia aqui para conta, né? Aquela falácia lá da ignorância, né? Logo porque existe um animal, ele não sabe explicar 100% as causas, por que esse animal está ali. Então, logo foi Deus. Então, ele chega novamente àquela conclusão, né? Foi Deus que criou a gatinha dele. Foi Deus que criou os animais. Foi Deus. Agora, é aquela mais uma falácia aí, que é a falácia da ignorância. Eu não sei explicar, eu não sei como foi, logo foi Deus. E não é qualquer Deus, é o Deus da religião que ele acredita. Ele não se dá nem ao luxo de pensar, pode ser um Deus da religião diferente, uma religião do hindu, uma religião islâmica, religião Mesopotâmia, lá dos antigos, Marduk. E aí? Não, para ele já não vale, tem que ser o Deus da religião dele. Nem para isso as pessoas param para pensar, né? Eles se apegam a essas falácias para tentar provar que o Deus dele existe. E no fundo eles não provam nada, né? Passa apenas papel de ridículo na internet, mostrando gatinhas e afirmando que isso é uma prova da existência de Deus, cara. Há tantas evidências de que Deus existe. Nós vivemos num ambiente extremamente calibrado para a eclosão da vida. A distância, por exemplo, da Terra em relação ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Se a Terra ficasse um pouco mais perto, um pouco mais longe... Aqui ele está usando o tal lá do ajuste fino, né? Que é o fine tunes, que é aquele argumento aí que a nossa Terra foi tão bem planejado que estamos nos mínimos décimos. Se fosse um décimo a mais para um canto, um décimo a mais para o lado, a vida não seria possível, né? Eu já vou responder logo isso aqui de cara, né? Então quer dizer que essa divindade que ele defende é um Deus que precisa das circunstâncias para criar vida, né? Ele não é onipotente, porque se ele fosse onipotente, ele não precisaria ter tantos fatores que propiciassem essa vida, né? Então ele afirma que isso é uma prova que Deus existe, mas para mim não. Que Deus é esse que precisa seguir regras, que precisa que as coisas sejam no mínimos detalhes para que a vida aconteça, para que a vida apareça nesse planeta? Se existisse uma divindade, ele deveria criar vidas em locais onde não existiria possibilidade da vida existir. Esse sim seria uma prova que existe um Deus. Se existisse vida em Marte, sem as condições ideais, aí sim, isso sim seria algo mais plausível. Agora, você dizer que existe vida num ambiente onde é possível existir vida, isso é prova que Deus existe, cara? Então, essa aí é aquela falácia lá do fine tunes, lá do ajuste fino, como sempre, né? Se o movimento de rotação, de translação da Terra fosse um pouco mais rápido ou devagar, tudo isso já inviabilizaria a eclosão da vida como nós a conhecemos neste planeta. A própria Lua é essencial à vida. Sem a Lua, o movimento de rotação da Terra seria muito mais lento. Os dias e as noites levariam 2 semanas.
e pouquíssimas espécies de animais sobreviveriam. Essa prova, né, que o Deus que ele defende tem que seguir aí as condições climáticas. Ele é incapaz de criar vida sem que haja todas essas combinações de fatores, né? É o Deus que se diz onipotente, mas ele tem que seguir regras. Essas condições. A nossa atmosfera, protegendo o planeta de meteoritos, mantendo a água em estado líquido, contendo os gases essenciais à vida, e a cerca de 30 quilômetros de altura, na altura exata, com o elemento químico perfeito, temos a camada de ozônio, nos protegendo dos raios mais nocivos do Sol. Será que ela surgiria ao acaso, de forma tão conveniente a todos nós? Os animais, quantos exemplos eles nos dão? Engraçado, né? Tudo enquanto ele precisa, novamente, né? Se é algo que precisa ser criado, ser planejado, se a Terra você está achando tão complexa, se o ser humano é tão complexo e precisou ser projetado, cara, imagina qual complexo é e qual difícil de ser seria esse seu Deus, né? E quem foi que criou seu Deus, cara? E aí? Para seu Deus não vale, né, cara? Para seu Deus não vale. É a alegação especial novamente, né? Tira ele da reta. Se para a vida humana existir, precisou ter todos esses fatores, ter sido tudo bem planejado, para Deus não precisou, né? Olha só que como é que é, né? Um ser com tamanho poder sempre existiu. Cara, você vê que realmente tem que ter uma fé muito grande para acreditar nas religiões, para acreditar nas ideias de deuses, né? Porque aí você vai dizer para mim que esse Deus sempre existiu. Mas só que para um ser humano existir, que é bem inferior comparado com esse Deus, seria nada, apesar de você achar complexo, comparado com Deus, já que o Deus que vocês afirmam, o ser humano não é nada, não seria nada. E ele precisa de tudo isso, então imagine esse Deus, né? Esse Deus ele precisaria de um outro Deus também, 1.000 bilhões de vezes superior a esse primeiro Deus. As abelhas, por exemplo, esses insetos incríveis. Uma pesquisa feita na Inglaterra em 2010 monitorou o comportamento de abelhas operárias e percebeu que elas sempre fazem a rota mais curta quando visitam centenas de flores para colher o néctar. Fazem isso de forma instintiva, é muito impressionante. Isso aí é a evolução agindo, né? A evolução agindo. Não tem nada de Deus aí no meio. As abelhas que foram mais inteligentes, que poupavam energias para chegar até a abelha ali, para chegar até a flor, para pegar o néctar, essas daí ia conseguindo passar os seus genes adiante, enquanto as outras que não eram tão eficientes, a seleção natural foi causando, foi agindo, e elas não foram eficientes para passar os seus genes adiante. Isso aí não tem nada a ver com Deus, isso aí tem a ver com a quantidade de tempo que eles estão na Terra, e a evolução tá aí, é algo que já foi provado. A evolução das espécies é algo que já foi provado. A gente está vendo isso acontecer a todo momento. Não adianta falar que isso foi dedo de uma divindade, porque isso não prova Deus nenhum. Novamente você recorre para a falácia da ignorância, fazendo associações que não tem como você fazer, apenas porque você quer. O corpo humano. A audição, por exemplo. O som faz o ar vibrar. Esta vibração é captada pelo nosso tímpano, esta membrana, que vibra na mesma frequência. E através de um complexo mecanismo do ouvido interno, um pulso elétrico é gerado, ele viaja até determinada região do cérebro e nós ouvimos. E ouvimos vários sons ao mesmo tempo. É incrível. O que dizer da nossa visão também? Como um mecanismo tão complexo poderia ter surgido ao acaso? Até Charles Darwin escreveu que é difícil entender o surgimento desses mecanismos somente com a seleção natural. Impossível explicar a vida sem a existência de uma inteligência. Novamente, né? Parte para a falácia de novo, a falácia da ignorância. E ele vai se apegar sempre, né? Ele vai tentar mostrar qualquer coisa que ele acha que é complexa. Logo, só pode ser criado por uma divindade, e não é qualquer divindade, a divindade é dele. E essa divindade dele, que é bilhões de vezes mais complexa do que ele está falando aqui, ela não precisou de nada. Ela não precisou de nada para criar ela. Então você vê que é um grande de um absurdo, né? É um absurdo tão grande quanto a vida do ser humano nascer sem ter necessidade de deuses, né? A vida aparecer sem ter necessidade de um criador.
é tão absurdo quanto, até mais, né? Porque aí você precisaria de um Deus que é tão superior assim. E engraçado que esse Deus ele não se amostra, ele não se apresenta para ninguém, né? Então você vê que é aquele absurdo da fantasia mesmo da mente humana. Supremo. Seria uma postura não científica e racional, conferir à vida uma procedência aleatória. Seria como supor que pudéssemos pegar um deck de cartas, jogar para o alto e ele caísse compondo um castelo de cartas. Deus existe, Já a criação de Deus seria você pegar 1 bilhão de cartas aí, né? De caixas de cartas aí, de jogos de cartas, 1 milhão, jogava pro alto e caía lá 1 milhão de castelos. É a criação de Deus, cara. A existência desse Deus seria também nessa mesma proporção, né? Já que ele é muito superior a gente e ele não precisou de um criador, então seria o mesmo absurdo, cara. Até maior. existe, não estamos sozinhos no universo. E isso deve encher o nosso coração de esperança, de alegria e de fé. E agora, uma música que eu fiz a letra, essa melodia já existe. Pessoal, o vídeo dele vai acabar aqui, né? Aqui acaba o vídeo dele, ele vai querer fazer uma música e, pô, a gente não vai ter saco para ouvir música no nosso vídeo, né? Resumindo o vídeo dele, mais um vídeo aí cheio de falácias, cheio de... Como todos os outros vídeos que a gente tem visto aqui no nosso canal, né? Vídeo de React, são religiosos tentando afirmar coisas incríveis, fantasias religiosas da mente humana, fantasias, aquela criação toda, mas em nenhum momento eles provam pra gente, eles mostram evidências que sejam plausíveis, né? As respostas que eles dão são muito infantis. Você vê que você afirmar que existe vida após a morte, você afirmar que espíritos estão sendo tratados em clínicas espirituais, cara. Pô, que absurdo, cara. Você vê que fala muito em existência de Deus, mas eles não... Em nenhum momento ele falou qual era o Deus dele, ele definiu qual era o Deus que ele ia defender, porque Deus, ele não quer dizer que está falando apenas de um único ser, porque Deus não é nome próprio, ele é apenas como se fosse um cargo ali, porque existe vários tipos de deuses, então você vê que mais um vídeo fantasioso aí, né, tentando falar sobre ateísmo, e como sempre nós ateus somos sempre vistos com maus olhos, né, sempre a gente está visto com pessoas que tem que mudar o nosso posicionamento, porque senão a gente vai sofrer no inferno, ou então a gente vai sofrer no desencarne que ele fala, né? Aí se a gente perguntar quem foi que falou a respeito da vida após a morte, sendo que ninguém voltou para contar. Aí eles vão falar, foi os espíritos. Como foi que os espíritos se comunicaram? Através de um homem. Então, cara, você vê que aí acaba logo, já cai aí por terra. Tudo que ele fala, né? Existem tais médios, os médios, né, que não foram capazes nem de identificar que o Roberto do canal Viva os Ateus foi lá e estava fazendo um teste, eles não foi capaz de fazer isso, né? Principalmente, vocês sabem que o espiritismo, né, como surgiu, né, como saiu aquela popularização do espiritismo foi uma grande farsa já, uma fraude. Aí começou aí com as irmãs Fox e posteriormente lá o Allan Kardec veio e se aproveitou disso. Ele acha bonitinho essa fantasia, essa resposta que quando morrer ninguém vai morrer mesmo, vamos continuar vivendo, coisas todas sem sentidos, né? Então, galera, se esse aqui foi o nosso vídeo, né? Mais um react aqui do canal. Se você ficou até aqui, obrigado aí pela audiência, tá? Vocês estão sendo muito importantes aí para o crescimento do canal. Obrigado a todos vocês que já são inscritos há muito tempo, quem está chegando agora, brigadão. Deixa o like, compartilhe, se inscreva e até mais.